seja bem-vinda como Me Tornei. Esse é o podcast que vai te ajudar a encontrar uma nova profissão. Você que está querendo fazer uma transição de carreira ou que você que é como eu, adora ouvir uma boa história tomando um cafezinho. Você chegou ao lugar certo. Já aproveita e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda a plataforma a divulgar nosso trabalho. O YouTube entende que é um conteúdo relevante. Também já deixa o seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Hoje nós temos a lindíssima, a loura da Unijorge e a loura da Unirui, Rosinha, Karina Rego. Muito feliz de te reencontrar, né? Depois de tanto tempo. Seja bem-vinda ao Como Eu Me Tornei, nosso podcast. E aqui a gente está também, né, em alusão ao Outubro Rosa. A gente vai ter um bate-papo aqui também sobre o mês, né, da consciência para prevenção e tratamento do câncer de mama. Também mais um motivo da gente estar hoje uma convidada super especial, né? Além de toda a trajetória que ela tem, maravilhosa, como professora, terapeuta, palestrante, retada. Obrigada, Pro. Se apresente um pouquinho pro pessoal, por favor. Primeiro eu quero agradecer você, Ju, que engraçado como a vida é, né? Francesca, a culpa é de Francesca. Foi ela responsável por nosso encontro, reencontro, e com funções diferentes, né? Porque quando nós éramos colegas na área 1 como professoras, e agora a vida nos coloca de uma outra maneira, em outro papel, mas sempre na comunicação, né? Sim. Sempre comunicando Com algo. o intuito de ajudar muita gente. Eu tenho certeza que esse podcast hoje vai ajudar muita gente. Ah, espero. Maravilhoso. Agora eu quero que Karina volte no tempo. Como é que era conhecida? Carininha? Minhas irmãs sempre tiveram apelido, eu sempre fui Karina pra minha mãe. Sempre achei estranho isso, Karina, porque quando as pessoas falam o seu nome todo... Não, fã era fã, não era Fran, era fã. Fabiana, Fábio. Meu pai que tinha uns apelidos estranhos. Como minha irmã do meio era muito pequenininha, aí ele chamava Pé Duro. Ela não vai estar gostando disso. Tem coisa de fazenda, né? Porque a gente cresceu em fazenda e tudo, então Pé Duro era alusão ao cavalo que não que tem era raça, né? e super baixo. E você não tem noção do apelido que meu pai me colocou. Acho que quando ele me viu a primeira vez, ele falou assim: não vai ser Karina, não vou chamar de Karina, porque meu pai nunca me chamou de Karina, era Cafuringa. Cafuringa era o nome de um jogador de futebol. Ah, é? Eu nunca perguntei pro meu pai por que ele me chamava de Cafuringa. Mas eu sinto muita falta, porque quando ele morreu, aí esse apelido, meu nome, né? Uma parte da minha identidade, como ele me via, também foi com ele, né? Sim, porque ninguém mais me chama de Cafuringa. Imagino. E agora Karina e as outras pessoas me chamam Kari, mas não tem um apelido, um nome específico, assim, como as pessoas têm. E o que Cafuringa queria ser quando crescesse? Eu sempre quis, porque meus pais, eu sempre tive uns pais muito diferentes. Tipo, as pessoas falam, você tem que gritar, ou você tem que chamar a atenção do seu filho. A gente nunca fui chamada a atenção, minhas irmãs nunca foram chamadas a atenção, em nenhum momento, e a gente se comportava. Nunca houve comparação entre as três. Qual a mágica que eles faziam mesmo? Hoje eu fiquei pensando nisso, né? Eles eram muito jovens e nós morávamos aqui em Salvador. Meu pai ficava no interior porque tinha fazenda, outras fazendas e uma rede de supermercados. Então ele vinha para cá os finais de semana. E quando a gente tinha férias, a gente ia para a fazenda. E nesse contato entre eles dois e a gente, era sempre ouvindo música, indo pra livraria. Eu amava ir pra livraria, amava. E aí eu ficava comprando vários livros, porque ainda tem isso. Eu comprava o que eu queria, não era indicação, leia isso, leia aquilo. Era o que eu queria. E aí sempre os livros e lápis de cor, porque eu adorava desenhar, adorava pintar, enfim. Desde muito cedo, eu era uma criança estranha. Porque eu era criança estranha. Porque éramos 3 irmãs, mas bem diferentes umas das outras. Mas elas duas estavam sempre dentro do sistema, do que as pessoas sempre esperaram delas. Do cabelinho cuia, de parecer criança.
E eu lembro que eu queria ser Elis Regina, com tipo 4 anos ou 5 anos. Então eu cortava meu cabelo igualzinho dela, aquele corte pequenininho, cheia de pulseira, cheia de anéis e com as unhas bem pintadas. 4 anos. 4 ou 5, porque eu não me lembro dessa escola Recanto de Sim. Fadas, não lembro. Mas eu lembro que minha mãe pegou e pediram para que minha mãe fosse lá e falaram para ela: olha, sua filha é muito diferente das outras, por que ela não pode mudar? Aí minha mãe pegou e tirou, não só me tirou, como as minhas irmãs também Foi dessa mesmo. escola. O Eita, nome era Recanto de Fadas não mãe tinha nada, né? retada, viu? Aí a gente foi pro ISBA. E aí no ISBA eu comecei a gostar do jeito que as professoras davam aula no ISBinha, que era ISBA, ISBinha e ISBão. E eu achava lindo o jeito que uma professora dava aula, como ela contava, ela dava aula contando histórias. E aí eu lembrava da minha mãe, que minha mãe também fazia isso. Ela gesticulava muito e ela inventava as histórias. Então eu tenho todas as histórias da minha mãe na minha mente. E não eram histórias assim como de contos de fada. As mulheres, elas ficavam sempre muita atividade, né, nos contos de fada. Umas brigando com as outras, todas as mulheres brigando entre si. E depois vem um príncipe encantado que não tem nome nem sobrenome. Pega aquela mulher, resgata da vida que ela era uma vida ativa e coloca ela numa vida de ponto final. Porque aí a vida passa a não existir. Sim. E esse tipo de conto de fada, minha mãe não contava. Minha mãe contava outras histórias, sempre muito fashionista. Então, ela descrevia as mulheres, a forma como elas andavam, a forma como elas gesticulavam. Então, sempre eram mulheres que faziam algo. Não eram mulheres que estavam esperando alguém. Eram mulheres que faziam e não esperavam. Elas não estavam na voz passiva, sempre na ativa. E já meu pai não tinha criatividade de contar, mas ele era bom em ler. Então a voz era muito bonita, português super claro, tudo muito bem colocado. Ele lia pra gente histórias do folclore brasileiro. Ele gostava disso porque ele como era fazenda, então ele gostava de mostrar pra gente que existia algo além daquilo ali, que existia um mistério. Fogo fato, gente, fogo fato, ele falava que eram os espíritos que estavam saindo, energia que estava saindo dos túmulos e não sei o quê. E a gente ficava assim, adorando o que meu pai contava. E a forma como ele contava, você entendia que era realmente aquilo ali acontecia. Então eu tive essas duas pessoas como referência. Cada um também vê o fato, interpreta de uma forma, né? Porque nós três ouvíamos isso. Cada uma pegou isso e fez a sua vida, sua trajetória de uma maneira diferente da minha, né? Porque você tem um fato e a interpretação desse fato. Então, aquelas histórias contadas por eles, me pegou muito. Então, eu queria contar histórias, eu não sabia como. Aí, depois disso, eu fui me entendendo como gente. Meu pai sempre falando muito de Castro Alves e de toda a literatura brasileira. E eu sabia tudo de cor. Eu bem assim, tipo, uns 10, 11 anos, eu não sei porque ele pegou a mim, né? Podia ter pego as outras duas. E ficava contando pra mim o que era o romantismo, as fases do romantismo, quem era Castro Alves, quem foi Fagundes Varela. E eu entendia, assim, dentro das minhas limitações de criança, a forma como ele contava sobre aquelas pessoas, eu conseguia compreender mais ou menos quem elas eram. E que elas sempre estavam dentro de um contexto histórico. Porque ele deixava claro, olha, eles usavam tal roupa. Não era assim, não tinha telefone. Então escrevia e mandava, era carta, né? Sendo que naquela época se tinha carta. Então eu entendia o que era carta. Mas era um outro tipo de mundo, menos complexo. E eu conseguia perceber isso porque a forma como ele contava as coisas pra mim, eu tenho muito claro. Não era só a história, a narrativa, mas a narrativa dentro de um contexto. E aí ele me introduziu pra parte da literatura. E meu tio, irmão da minha mãe, era um professor bem famoso na UFBA, de filosofia. E aí eu queria ser como ele. Era engraçado. O olhar que eu queria que os homens da minha família tivessem em relação a mim. Que era o meu pai, meu tio e meu avô. Então, cada um tinha uma forma de ver o que era ser mulher, né? Porque a gente não nasce mulher, a gente se constrói mulher, né? Então, qual é a mulher que eu queria que eles me vissem? Como?
Uma mulher com mais atitude seria a do meu pai, porque ele queria ter filhos homens, e aí no meu inconsciente, eu e minhas irmãs, a gente tem muita energia masculina daquela coisa do fazer, da ação que eu falei pra você. Sim. Tem muito isso em relação a mim. Do feminino do meu tio, da mulher que sabe se colocar, ir para todos os lugares e intelectualmente ativa. E do meu avô, aquela que vai botar a mochila nas costas e sair viajando, porque o que ele achava é que a gente tinha que viajar e conhecer o mundo. E minha avó, que era filha de imigrantes espanhóis, ela sempre foi uma mulher muito prática. E a minha bisavó, quando ela veio pro Brasil, ela era viúva, ela se casou com um menino que era 15 anos mais novo que ela. Eita. Quer dizer, naquela época, minha bisavó, Imagina. ela tinha uma padaria, eu acho, e fazia recitais. Então, minha avó nunca chegou pra gente, e ninguém chegava pra gente e falava que a gente tinha que casar. Que a finalidade da vida era casar. Isso foi muito importante eu acho que pra mim e pra elas. Sempre a finalidade, eu acho que era uma geração querendo romper a outra, era muito trabalho. Trabalhem pra vocês não precisarem de ninguém. Então eu vi muito isso. Então foi mais ou menos essa história que eu contei pra você de uma forma breve que eu fui constituída. E também uma forma de muito amor. Porque quando você me pediu para que eu relembrasse sobre tudo isso, aí eu lembrei desse caderno que eu tinha, nesse caderno eu fazia umas redações, e aí eu peguei e fui lendo. E quando eu li algumas redações que eu escrevi, Karina, eu odiei porque era com C, não era com K, então não me via nesse caderno. Era o que tinha. Era o que tinha na época, mas tudo bem. E aí eu vi uma criança que ela não era uma criança que queria algo só para ela, queria para o coletivo. Porque tudo da gente é muito uma sociedade que a gente vive hoje muito egocentrada, né? É tudo pra gente. Tem que ser bom pra gente. Uma sociedade de narcisistas que só Jesus na causa, né? E aí, quando eu li, eu não fazia nenhum tipo de escrita que eu pensasse em mim. Nossa, que criança! Eu tenho orgulho da criança que eu fui, porque tem uma das redações que eu falei assim, meu pai me levou para passear. E aí, quando o carro parou, um homem chegou e falou com uns meninos de uma maneira agressiva. Perguntei pro meu pai por que esse homem tinha falado assim com as crianças, e meu pai disse que eles eram trombadinhas. Discordei do meu pai, porque uma criança não tinha que apanhar. Eu li, porque eu gravei porque eu li hoje, porque eu nem tinha noção de que eu tinha escrito isso. E depois tinha assim, minha família. E aí na minha família, essa redação foi interessante porque eu falei que eu tinha uma relação muito interessante com meus pais, porque eles me davam conselhos, mas eu também dava conselhos a eles. Que massa! E depois, no último parágrafo, que eu amava minhas irmãs, mas eu brigava muito com elas. Normal. Normal, Gima. Então eu fui criada com esse amor. E tenho certeza que talvez eu tenha sido agradadora. Meu pai queria meu avô queria que eu fizesse inglês, eu fiz inglês. Meu avô queria que eu fizesse balé, eu fiz balé. Meu avô queria que eu viajasse, eu iria viajar. Meu pai queria que eu soubesse tudo sobre o modernismo, eu quis saber tudo sobre o modernismo, o romantismo, tudo que acontecia na literatura brasileira, e meu tio queria que eu fosse uma mulher intelectualmente ativa. Eu fui me constituindo assim. Que massa que você guardou tudo, né? Esse caderninho, eu achei sensacional, gente. E esse caderno, se eu fosse me encontrar com a criança que eu fui naquela época, tá tudo muito delineado. Quer dizer, tudo que eu tracei pra mim, eu falava muito aqui do mundo mais... O mundo cor-de-rosa é ótimo. Olha o ato falho. O mundo cheio de cores. E esse mundo cheio de cores era o mundo que eu queria viver. Se eu não vivesse nesse mundo, eu preferia estar nas nuvens. E eu hoje falo diferente, eu falo assim, sempre eu ficciono a minha vida. Mas claro que as coisas ruins da nossa vida, elas chegam.
E aí ela bate na porta e a realidade aparece. E aí eu tenho que saber lidar com a realidade dentro de um mundo que eu ficciono na minha mente para que ele fique mais agradável, para que eu consiga viver de uma maneira melhor, não tão brutal como a gente vê que as coisas acontecem. Rosinha, sensacional. Agora eu quero que você me fale um pouquinho do primeiro vestibular, primeira carreira, primeira profissão. Como é que foi com essa carga toda, essa mala toda aí, cheia de conteúdo? Como é que foi escolher a profissão? Então, naquela época, aqui em Salvador, eram uns 3 colégios bem conceituados: Marista, Vieira e Social. O Social acho que era o mais novo. Então, eu estava num colégio muito bom. O que eu quero dizer com isso? Porque a sociedade espera que aquelas pessoas que são privilegiadas socialmente, Sim. que elas deem continuidade ao que elas têm. E como meus pais nos criaram da maneira que a gente deveria escolher, muito livre, e você poderia escolher, e meu pai muito sonhador, em nenhum momento foi dito pra gente que, se você não gosta de exatas, você vai fazer humanas, e humanas você vai fazer o quê? Direito. Se eu gosto de exatas, eu gosto de biologia, eu vou fazer medicina. Eu gosto de ou engenharia. Sim. Então, minha irmã queria cuidar dos animais, aí ela foi fazer veterinária e enfermagem. Minha outra irmã foi fazer geografia porque amava essa parte toda de entender os territórios, né? E tudo que compõe uma sociedade. E eu não tinha nenhum tipo de dúvidas. Eu queria fazer algo voltado à literatura, porque eu queria estudar literatura. E estudando literatura, eu estaria próxima ao meu pai, próxima ao meu tio. E também a minha mãe, que ela contava as histórias, ela criava as histórias. Então, eu entendia que a teoria eu iria conseguir para poder ser tão criativa quanto ela, para chegar em sala de aula e pegar essa teoria e transformar em uma história a ser contada. Então, eu uni essas 3 pessoas e fiz letras vernáculas com inglês, para poder meus colegas meio que entenderem quem eu era e não só a pessoa diferente que ficava sempre no grupinho de trás com os meninos, desenhando e fazendo sempre outra coisa e não estudando aquilo que eu não me interessava na minha cabeça, não me interessava nem matemática, nem física, nem química, não tinha sentido para mim. Mas as outras matérias, sim. Então, eu ficava na galera do fundo. E aí, eu fiz na Federal, era o quê, meu Deus? Economia. Porque naquela economia é uma pessoa que perdeu de ano por causa de matemática. Mas, Gente, por causa tinha Lilian Vitfib. Você não lembra de Lilian Vitfib? Lembro, ô mulher. E eu achava que ela explicava muito bem as coisas que aconteciam no Brasil com a inflação e tudo. Sim. E eu não tinha essa noção. Eu falei assim, então tá, eu aprendo matemática, mas o que eu queria ser mesmo era Lilian Vitfib, de apresentar, de estar ali, de estar explicando. Óbvio que eu não passei na Federal, eu passei na Católica. E aí aí comecei a fazer letras ali. E ali eu percebi, claro, que não existe essa parte do preconceito reverso, não existe. Eu sou uma pessoa privilegiada. Mas quando você entra num espaço em que também aquele espaço você é diferente, eu me senti muito excluída. Mas ao mesmo tempo que eu me senti excluída, estava tudo bem, porque eu gostava de ser só. A solitude nunca foi algo que me causou algum tipo de problema. Eu gosto de ficar comigo. Então, se eu chegava para as pessoas e elas não me aceitavam porque eu me vestia diferente, que eu era patricinha, estava tudo bem. Porque eu estava lá querendo aprender e não fazer amizades na minha cabeça. A melhor coisa é que você tá. O E melhor aí, pensamento é esse. foi assim. Quando eu estava no 3º semestre, entrou na sala uma professora que aí a gente sempre, o que eu estava falando para você, das pessoas julgarem a outra pelo que a outra aparenta ser. E não dá nenhum espaço para que essa outra pessoa fale. Que aí você une a fala com a aparência. Quando ela chegou na sala de aula, eu fiz a mesma coisa que todas as pessoas sempre fazem, que é julgar. Ai, essa mulher fumando, porque naquela época podia fumar. Sim. Na sala de aula, fumando.
suando, baixinha. Ela não deve saber absolutamente nada. E aí, quando ela falou a primeira palavra, o som, eu sou muito de voz, porque meu pai tinha uma voz muito bonita, muito bem colocada. O som da voz de Ívia ecoou na minha alma. E aí eu queria fazer parte daquele universo. Então não eram mais as pessoas da minha família. Minha mãe, criativa, meu pai e meu tio, teoria. Existia uma mulher de fato ali que eu queria me espelhar, que era ela, e que essa mulher passou a me dar limites, porque eu não tive limites da minha família, eu podia fazer o que eu quisesse. Mas quando ela chegou e ela se apresentou na minha vida, ela não se apaixonou por mim, as pessoas se apaixonavam por mim. Eu era fácil de conquistar, mesmo num lugar que as pessoas não queriam ser conquistadas por mim. Eu consegui, para um grupinho pequeno de pessoas, ser vista e estava tudo bem. Mas quem eu quero conquistar é fácil. E eu não conquistei Ívia facilmente. Nunca. Eu fazia tudo para ser vista por ela e ela nunca me via. E aí eu fiquei numa disciplina que só 3 pessoas, não 5 pessoas ficaram, porque todo mundo tinha medo de Ívia. E aí era pra gente fazer uma comparação entre Otelo e Dom Casmurro, porque era uma intertextualidade, para mostrar que uma história, então tem Machado de Assis em um contexto completamente diferente, ele lê Shakespeare e ele faz Dom Casmurro, que não é uma imitação, é uma obra de arte tão linda quanto a outra e talvez até mais importante do que a outra, com mais detalhes, com mais complexidade da alma humana, talvez, do que Otelo. Mas naquele momento, você lê os 2 textos, eu não conseguia ver as semelhanças. E ela ficava o tempo todo, eu não vou sair daqui dessa aula, então a gente não avançava no conteúdo se a gente não conseguisse encontrar. E aí eu encontrei, mas morrendo de medo, porque era a minha criança falando, né, que aquela criança queria ser aceita por ela. Ívia, eu consegui, eu não sei, aqui ó, eu tô vendo um ponto em comum. Ah, tá, alguém pensa. E aí nesse momento eu pensei, eu existo para ela. A partir daí eu me formei, mas ela disse que a pessoa que estudava na católica não dava para ir para uma federal. Eu tive que fazer vestibular de novo para letras, já formada. Passei um semestre fazendo o curso de letras na federal. Depois passei mais uma especialização para eu entender como era a dinâmica de estudar numa federal, que era diferente. Naquela época era tudo muito diferente de hoje, né? Sim, sim. E aí, depois disso, ela falou: agora você está pronta para poder fazer o mestrado. E eu pensei que eu fosse fazer mestrado em gênero. Ela trabalhava com essa linha de pesquisa, era a linha que ela abria mais as portas para que as pessoas entrassem. Mas ela falou: não, você não vai fazer isso, você vai fazer historiografia literária. E que foi muito bom para mim, porque isso me deu a chance de ter contato com a filosofia da linguagem, com a análise do discurso, com a psicanálise, e me possibilitou compreender e interpretar os textos de uma maneira mais ampla. E também fazer uma pesquisa de campo, porque como ela queria que eu pesquisasse uma revista que no início da década do século XXI, quer dizer, isso não, saindo de 1928, indo para 1930, jovens assim, 17 anos, 18, 17, 21, acho que era o mais velho, eles fizeram uma revista e eles pensaram o movimento modernista aqui em Salvador, porque era bem diferente do movimento modernista em São Paulo, né? Que São Paulo é cidade grande, prédios, então você conseguia compreender aquele modernismo do mundo, aquele modernismo que até Freud estava dentro daquela época de você entender a subjetividade. Então, a arte também passou a ser subjetiva e se expressar subjetivamente, não tentando ser racional. Eles conseguiram perceber que aqui, mesmo na nossa lentidão, nesse nosso tempo mais anacrônico, sim, era possível fazer o modernismo, o movimento modernista. E eles fizeram isso e eles tiveram muita correspondência com escritores de Moçambique, de Angola.
E eles dialogaram muito com isso. Mas para que eu achasse toda a revista, eu tive que correr o mundo É aqui. essa a Que revista é essa. aí? E que ela tinha guardada. Ah, Ela foi. tinha, mas ela queria que eu fizesse todo o movimento de saia, seja independente, vá procurar suas coisas, não terceirize. Você não tem tudo nas suas mãos, porque eu tive tudo nas minhas mãos. Ívia, essa da foto aqui. Não, Não? eu não consegui achar uma Ah, essa é foto da de do Ívia. Portinari. Essa daqui é a irmã Maria Alice. Ela foi a fundadora do ISBA. É uma portuguesa que chegou aqui no Brasil e fundou uma escola, um império, né? Religioso. Era uma escola católica. E aí, depois da escola, ela decidiu fazer uma faculdade. Eu já tinha me formado, já tinha acabado o mestrado, passei a ensinar no Portinari. E aí pensei, poxa, eu fiz o meu mestrado que eu quero ensinar adultos. E aí eu fui falar com o professor Antônio Alberto, que foi meu professor na 8ª série. E ele falou, não, eu quero que você seja professora da nossa faculdade. E eu pensei que eu pudesse conciliar o Portinari com o social. Mas eu não consegui, então tive que sair do Portinari e fui dedicar meu tempo todo àquela faculdade. Então eu fui uma das fundadoras da instituição. E ela é a pessoa que acreditou em mim, que ela me viu de uma outra forma. Então eu sempre referencio as pessoas que me veem, não pelo olhar comum, mas o encontro da minha alma com a alma dela, e que eu nunca vou esquecê-la. Que eu me fiz enquanto profissional e entendendo como era o funcionamento de toda uma instituição privada, de ensino privado, diferente de ensino médio, né, de criança, de adolescente, é muito mais complexo que isso. Ela me deu a oportunidade de entender tudo, até os gêneros. Ah, não tem secretária na reunião. Eu sabia fazer a ata. Quer dizer, eu nunca soube fazer ata. Eu aprendi a fazer uma ata. E todos os documentos institucionais da instituição, dessa faculdade, eu fiz. Então, eu aprendi muito com ela. Infelizmente, eu não tenho fotos de Ívia. E aqui eu trouxe, porque eu estava lembrando as fotos que eu tirava no Portinari. Eu já era uma professora que os alunos me chamavam de Barbie e meu tio odiava isso, né? Seu nome não é Barbie, seu nome não é Barbie, seu nome é Karina. Você não... Porque o que era a representação da Barbie? Né? Mas naquela época, eu tava querendo ser querida. Porque eu vim de, acho que 10 anos da minha vida com Ívia. E era o tempo todo ali... Tomando porrada, rasgando meus textos e dizendo que se eu fosse escolher ser uma pessoa medíocre, eu não seria uma pessoa medíocre com ela. E aí rasgava. Eu sei que isso não é uma coisa certa a se fazer, mas funcionou em mim. Porque eu sou aquela pessoa que eu gosto de ser desafiada. Então, eu pensava, tá, Ívia, você vai ver, eu vou conseguir. E aí eu consegui, mas assim, era o afeto dela, o afetar, né? Ela me afetou desde o momento que eu a vi. E como é que eu iria afetá-la? Mostrar pra ela que eu era capaz, na minha mente, né? Na forma como eu elaborei as coisas. E aí eu escrevi um texto que ela aprovou. E na minha apresentação eu saí com louvor. Mas não era pra mim, isso não alimentava meu ego, era pra mostrar pra ela que eu era capaz. E isso estava muito no meu inconsciente, né? Agora que vai pro meu consciente, pro meu eu me entendo agora, depois de tudo que eu olho pra trás e vejo. Ela foi importante. Deu forças, né? Me deu forças e me deu limites, que eu não tive limites. Eu podia fazer tudo o que eu queria na minha vida. Meus pais me deram limites. Não que eu fosse fazer. Sim. Mas não houve nada assim. Ah, não me lembro de minha mãe ou meu pai batendo na gente. Não me lembro. Não me lembro de uma... Eu perdi de ano. Por causa de matemática. Claro que reclamaram. Mas assim, eu nem lembro o que eles falaram na verdade. Eu não vou ser hipócrita e dizer, eu lembro. Isso foi um trauma. Eu não lembro. Porque eu fiquei na mesma escola. Só que eu não podia estudar de manhã, estudei à tarde. E tava tudo bem. Então eu tive uma vida... da minha infância e minha adolescência muito tranquila, com muito afeto. Depois que eles se separaram, foi mais complicado, porque era como se aquela segurança
aquele chão que estava alicerçado em mim, ele tivesse sido tirado e eu tivesse que construir. Mas aí eu já tinha o quê? Já tinha uns 15 anos. Então a minha base já estava fundada, né? E a terapeuta, como é que começou isso, Pro? A terapeuta foi... eu comecei a trabalhar em 2000. Então, 2024. São 24 anos de docência. Sendo que eu saí da parte do presencial para o online. E saindo de professora como tutora. E eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer para me comunicar com pessoas só pela escrita? Eu tenho agora... A gente sente falta, né? É muito diferente. Sente falta do contato. Sim, dessa interação. Essa que a gente tá tendo. Porque quando eu vou gravar meus vídeos no Instagram, eu me sinto fake. Porque eu não tô falando, eu não vejo com quem eu estou falando. Com você, eu sei que eu tô falando com você, então tudo que eu falo é meu. É do meu repertório. Sou eu aqui falando com você. Quando eu ligo a câmera para poder gravar alguma coisa no Instagram, eu acho que meu tom de voz é diferente. Sei lá, eu não me sinto muito à vontade. Robotizada, né? Porque não tem o outro, não tem a presença do outro. Sim. O outro tá em outro momento, eu sei. Eu tenho que me encaixar. Não tá ali, é diferente. É diferente nesse tipo de sociedade em redes, né? Que não é mais a sociedade que era de pirâmide, né? A sociedade piramidal, que era aquela sociedade hierárquica. A gente ainda vive uma sociedade hierárquica, sim, mas dentro de uma sociedade em redes que você tem uma hierarquia antes e aí você tem redes que não têm hierarquia. Aí essas crianças de hoje que não têm nenhum tipo de hierarquia, como é que elas lidam com os pais, com suas fragilidades? Então, é uma geração que eu não sei. E quando eu comecei a dar as notas, não sei se você era assim, eu agia muito parecida com Ívia. Eu era muito exigente. E no começo a gente tende a ser mais exigente mesmo. Muito exigente, queria que escrevessem tudo corretamente, mas entendia também que eu não podia ser ela, que eu não podia repetir, que eu tinha que ser melhor que ela. E aí o que eu fazia? As notas eram baixas no início, eu escrevia tudo dizendo como é que eles tinham que rever, e eles reescreviam para aí ter uma nota melhor. Então era processual. Trabalho danado, né, Pro? Agora que quando a gente entra no universo da terapia, né, da psicanálise, você compreende que você tem uma jornada na sua vida. E quando você entende o seu objetivo de vida, o que você quer na sua vida, e também isso tem muito a filosofia, né? Você não tem medo da morte, você entende que você é finita, e o que é que você vai fazer nesse espaço de tempo que você está aqui, nesse lugar, para que você tenha algo que contribua com o universo em geral. Então, eu entendo que a minha contribuição é afetar e ser afetada. Não ter a pretensão de ser uma professora, que eu tenho um conhecimento, vou passar o conhecimento e vou mudar alguém. Não, eu queria entrar na sala, impactar as pessoas como aquelas pessoas estavam me impactando, porque era uma troca. Eu sempre vi dessa maneira, sempre. Minha vida sempre foi com trocas. Nada era... eu estava acima daquelas pessoas. E aí, logo no final, quando eu estava saindo da Unirui para a Unijorge, o que eu fiz que não deu certo? A sociedade tão competitiva, com notas, e eu pensei, eu não quero mais pensar em notas, porque até então eu pensava em notas. Eu dava nota baixa, depois eles tinham uma nota 7, 8, tava assim até então. Aí eu peguei e tinha saído da pandemia, minha cabeça já estava uma outra, lendo muito sobre toda essa sociedade hiper, mega conectada, pós-moderna, alta e moderna, você pode dar o nome que você quiser, a depender da linha teórica que você esteja. É muito sempre centrada no eu e nunca no coletivo. E aí eu pensei, se você fica alegre porque você ganhou um prêmio, é porque você sabe que as outras pessoas estão tristes por sua alegria, porque você competiu com elas. Então você faz a sua alegria pela tristeza do outro, porque você naquele momento foi melhor que aquela pessoa.
Só em um momento. Não quer dizer que no outro dia você vai ser melhor do que ela. Aí eu fiz a proposta para os cursos de Direito Era Direito e Psicologia. E eu dava aula de Antropologia e Filosofia, várias disciplinas, mas essa especificamente era de Filosofia. Pedi para que fizessem um seminário tradicional, como era um seminário dentro da linguagem acadêmica, mas que eles fossem criativos em pegar algo da filosofia clássica e entender o momento atual, fazer a correlação. E tinham o quê? 4 turmas. E eles foram divididos em grupos. E eu falei todos os critérios que eu iria avaliá-los. Tudo estava lá. Quando eles começaram as apresentações, todos eles foram muito bons nas suas apresentações e eu levei em conta a singularidade de cada grupo, porque eu dividia a aula e eu participava das reuniões, porque eu sabia que para que eles se reunissem, todas as pessoas trabalham, a gente sabe disso, quando a gente dá aula à noite, eles saem do trabalho e vão para a aula à noite cansados. Então, para que eles conseguissem se reunir presencialmente, era muito complicado. Na época não tinha muita coisa de online também, né? E depois da pandemia, eu acho que eles não faziam muito isso. Eles iam para a faculdade para que eles tivessem as reuniões. Aí eu peguei e falei, as reuniões vão ser em sala de aula. E aí as equipes se apresentaram. E eu dei 10 para todo mundo. Eles odiaram. Eles falaram, como assim? Como minha equipe tem 10 e a outra equipe tem 10 também, a minha foi muito melhor. E eu paro para pensar, quem somos nós para dizer que a minha é melhor do que a dele? Que critério de avaliação essa pessoa fez para achar isso? Os critérios são tão subjetivos, a gente pode ter tantos outros critérios que não sejam os critérios de uma sociedade tão positivista, já que a gente vive nessa sociedade pós-moderna, uma sociedade tão caótica, líquida, por que a gente não pode colocar isso em prática nas nossas vidas? E eles não gostaram. Eu tive muitas críticas. Imagina, prozinha. E aí, quando eu saí do presencial e fui para a Unijorge, pensei, não dirijo, morro de medo de dirigir, nem a terapia melhorou isso, é muito longe a minha casa de lá, então vou ganhar muito menos. Fiz todas as minhas contas e pensei, bem melhor fazer a seleção para ser tutora. Passei para ser tutora. E eu sou uma pessoa assim, eu chego num lugar, eu não vou fazer o que a pessoa me pediu eu vou fazer A, B, C e D. Porque essa sou eu. Sei lá, quero ser vista, quero... Eu entendo completamente. Quero ser querida, né? Toda aquela parte do que a gente, como ser humano, a gente quer ser aceito. E aí eu passei a, como sempre, fazer tudo do meu jeito. E encontrei uma forma de me comunicar mais com eles de uma maneira mais íntima, que era comentando as provas. Porque e olha que são 14 turmas, eu tenho cada turma 200 alunos. E os textos são imensos. É impossível. Eu falo isso pra minha coordenadora, Camila. Aí eu boto assim, sei lá, José, vírgula, você, isso. E eu crio, e também nas mensagens que eu coloco nos fóruns, eu passo a colocar uma mensagem muito próxima às mensagens do WhatsApp. Oi, tudo bem? E aí, como você tá? Como se essa pessoa fosse meu aluno e que estivesse conversando comigo. Então, eu encontrei uma forma mais informal de me relacionar com o outro a partir da escrita. Maravilha. E aí, como aconteceu, surgiu a terapia, porque todos os meus alunos falavam que... e contavam suas histórias. Porque eu sempre tive uma escuta boa. Que as pessoas hoje, elas só falam. Sim, só querem falar, nem delas. Tudo é relacionado a elas. Você vê que você tem uma escuta boa. O que é que você está fazendo? Você está meio que terapeutizando essa conversa. Eu mesmo que eu não soubesse ter escuta, que eu aprendi de qualquer forma a ter, né? Escuta. Esse seu podcast é uma sessão de terapia. Minha filha. Podcast, sessão de terapia. Eu aprendo muita coisa aqui. Aprendo muita coisa. É como eu estava falando, todo mundo quer falar, né? Falar.
As pessoas só querem, ninguém quer ouvir mais ninguém. E o seu ato de ouvir, você está prestando totalmente atenção a mim. Então, você está Oh. virada para mim. Você não está pensando em outra coisa. Você está pensando em mim porque a partir do que eu falo, você fala. Então, você está sendo minha terapeuta nesse momento. Misericórdia. E eu queria isso. Eu só queria a parte da teoria. Como é que faz para ter esse diálogo mais íntimo com uma outra pessoa? Porque eu tinha no coletivo. Sim. Mas eu queria ouvir as narrativas, lembrando lá da minha mãe, que contava as histórias, lembrando de todas as histórias que eu ouvi, que eu vi meu pai lendo e que eu li. Como é que eu poderia ter contato com o real, já que eu ficciono minha vida? E aí eu passei a pensar, não quero ser terapeuta. Mas eu vou fazer o quê? Eu sou muito academicista. Quer dizer, eu era. Porque nunca a gente é uma coisa, a gente era, depois a gente soma. Aí minha mãe sempre gostou de Jordan Campos. Sempre falava, mas Jordan, íntima de Jordan. E minha amiga também, que é minha melhor amiga, super amava Jordan, gostava das coisas que ele falava, o que ele colocava no Instagram as impactava. Aí eu peguei e pensei, vamos fazer, não, Tati falou, vamos fazer um curso, vamos. Aí, e se for de Jordan? Aí foi um desafio para mim, porque sair de uma pessoa acadêmica para que é terapia transpessoal sistêmica, ou seja, aquela terapia que você não tem uma única base teórica, você vai ter uma visão geral de todas as teorias, para que você entenda que o ser humano, ele é singular, é mais parecido do que diferente, mas mesmo assim você vai ter que compreendê-lo como possibilidade de outras técnicas e não de uma técnica, de uma teoria, de um lugar que você escolheu para chamar de seu. É porque geralmente são teorias feitas por homens, baseadas nas experiências, né, que eles tiveram. Acho que juntar um pouquinho de cada um ia ser, não sei, ser mais eficiente, eficaz. Para mim, a linguagem que ele colocou em sala de aula, como ele mostrava tudo, a maneira como ele elaborou, porque foi a ideia dele, né, elaborar o terapia transpessoal sistêmica é dele, me impactou muito. Foi muito importante no meu processo de autoconhecimento. Eu tinha acabado meu casamento, 16 anos. Então você se vê. O mundo, o chão se abre, né, naquele momento. O chão se abre. Você tem uma família, mesmo não tendo filhos, optando por não ter filhos, a minha família era ele. E aí de repente, a gente nunca é de repente, mas na nossa cabeça a gente tem que ter sempre marcos, né? Então agora essa pessoa não faz parte mais da minha vida, não dorme mais comigo, não acorda mais, não divido mais a vida com essa pessoa. E eu vou dividir a vida com quem? Comigo. Sim. E aí passei a dividir a minha vida comigo e tentar me entender. E aí eu fiz terapia com o Dr. Pedreira, que ele é muito famoso aqui. Você vê que não precisa, para ser terapeuta, de ser jovem, de ser adulto ou você ser uma pessoa mais velha. Não importa. Importa é você ser um ser pensante e um ser que tem cuidado com o outro. Doutor Pedreira, ele é uma pessoa bem mais velha, mas o que a gente falava sobre sexualidade, sobre intimidade, eu nunca falei com ninguém, só com ele. Então ele me conhece mais do que muitas pessoas. E eu consegui com ele me entender uma pessoa sola. Quando eu passei a fazer o curso de Jordan, a gente tinha que fazer terapia. E você não pode ser um analista sem você ser analisado. E aí eu escolhi a pessoa que agora é meu amigo, que é o meu terapeuta, Tiago Lucena, que é o coordenador do curso. Então, a partir de Tiago também, ele foi muito importante no processo de entender quem eu sou. Não sendo, é aquela boazinha, porque o ruim tá no outro.
Os outros são os monstros, Os fazem outros são os invejosos, os outros... Mas você não tem inveja, você não quer nada de ninguém. A gente é feliz o tempo A inteiro. gente é tão bom. Os outros que tiram nossa paz. Lembra? Como é que pode fazer isso? E ele mostrou, porque também depende até que ponto você quer ir na terapia. E eu queria me jogar, porque eu me jogo em tudo. Sempre eu quero ser boa. Até na terapia, que loucura. Então, se eu quero ser boa, eu não quero ser mais ou menos, o medíocre dívia. Então, eu vou me jogar. Quando você se joga e você sabe que tem um outro para te amparar, porque eu sabia que ele iria me amparar, eu não tive vergonha e não tive medo de contar. E as palavras, elas não precisavam vir com sentido. Elas vinham de outro... aquela associação livre. Eu falava o que eu queria, sem pensar, e ele falava assim: meu bebê, pode deixar, eu consigo organizar sua narrativa. E isso foi fundamental para mim. Minha vida, eu não vejo minha vida sem Thiago. É mesmo, Prozinha? Não vejo. Ele foi fundamental. Aí depois, porque são ciclos, né? Foi fundamental no meu processo de quando eu descobri que tinha câncer. Como foi isso, Pro? Tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo, foi em março. E fazendo exame normal, que tem que fazer anual de mamografia, eu descobri. Mas assim, não foi quando você faz o exame, como eu falei com você antes. Você faz o exame, você não entende, porque é um mundo completamente Você não diferente. espera nada você não espera de ruim, nada, né? Faz o exame, é um check-up para eu colocar um chip, porque por causa da endometriose, blá, 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 blá. Então tá, fiz, né? Aí chegou, quando eu fui fazer a ultrassonografia, e o médico chegou para mim, com muito cuidado, falou que eu tinha que ver um mastologista ainda naquele dia. E aí eu fiquei, como assim? As coisas vêm assim, na sua cabeça. É muito louco, parece que você tá você vê um mar calmo, e aí quando você olha de novo, ele tá engolindo você. A sensação que eu tive foi essa. E aí eu liguei pra minha irmã, a minha irmã do meio, Fabiana, e aí ela saiu do hospital logo pra lá, porque ela é uma irmã que ela passou a ser irmã-mãe. É horrível pra ela, porque ficou muito pesado pra ela tomar conta de mim. Foi um papel muito gigantesco pra ela. Ela até agora ela tá sentindo, a pressão tá alta, ela tá muito estressada. Muita coisa ficou pra ela, porque é como se toda a parte da administração da doença ficasse pra ela. E também pra minha outra irmã, pra Francesca, ela é muito amorosa. Então o apoio dela era com amor. E a todas as quimioterapias que eu fazia, ela estava lá. E ela também administrava a parte dos médicos, quando eu tinha que ir, essas coisas todas. Então, eu tive essas duas, minhas irmãs, como minhas irmãs que estavam ali para me dar uma base. Minha mãe, minhas duas mães, Lé, que criou a gente, que era a nossa babá e que criou, como se fosse uma mãe. E minha mãe também. Minha mãe, ela sofreu, ela não, logo no início a gente poupou, mas depois ela tinha que saber. E minha mãe ficou muito frágil, mas a fragilidade da minha mãe é a minha força. Porque se eu chegasse e me fragilizasse, ela me visse com todo o estereótipo que a doença mostra pra gente, que a doença é divulgada, e que teve aquela novela, que tem aquela menina perdendo o cabelo, e todos os filmes, com o rosto cansado, e como você vai se modificando com a doença, eu não queria que minha mãe me visse daquele jeito. Então, em todo momento que eu fiz as 6 sessões de quimioterapia, eu queria fazer bem. Porque se eu caísse, ela iria cair, e eu iria cair mais ainda. Porque minha mãe sempre teve aquele mantra: você pode cair, mas você vai levantar e com mais força. Isso eu tenho pra mim como verdade. Eu sempre vou ser forte. Mas como o Thiago falou, você escolheu um caminho para lidar com a doença nobre, mas muito mais difícil para você. Porque eu tive que poupar muitas pessoas do sofrimento para que essas pessoas
dentro da minha rede de apoio não sofressem. E também eu tinha que me preservar enquanto una. Porque quando você recebe esse diagnóstico e aí você é jogada a 300 mil informações, você não sabe como vai ser seu ano, como é que vai ser minha vida, o que é quimioterapia, o que é imunoterapia, por que eu tenho que passar por um processo multidisciplinar. Tem que ter uma farmacêutica, uma enfermeira, uma dentista, uma nutricionista, uma psicóloga, tudo na Clion. Por que eu tinha que ir para essas pessoas? Por que eu tinha que fazer tudo isso? Não sabia. Mas o tempo é muito rápido quando você descobre. Então, você não tem tempo para pensar. Você falou que o senhor é nível 5, você vai. né? O nível 5 é quando tem câncer. Quando você faz a mamografia e dá o 5, é já indicando que você é uma pessoa portadora de câncer. E aí o mastologista falou, o seu câncer é o mais agressivo. Mas que hoje é o câncer que tem uma cura mais imediata. E quando eu fui ao oncologista, ele falou um monte de coisa pra mim. Ele ainda falou assim, a gente tem que ver tudo pelo lado positivo. Se você for ver pelo lado positivo, esse seu tratamento só tem em rede particular. Pelo SUS não tem. Você imagine uma pessoa que tem o mesmo câncer que você tem, fazer um tratamento no SUS. O tratamento que você está fazendo não vai ser o mesmo tratamento que o dela. Isso dilacera o coração de alguém e você fica pensando, eu não posso me queixar. Eu não tenho tempo de me queixar. Eu falei até para o meu colega, nas minhas redes sociais, uma frase que veio à minha cabeça. A gente fala tanto em Deus e a gente agradece tanto a Deus, que eu não entendo e pede tanto, que quando acontece alguma coisa ruim, muitas pessoas se revoltam. E eu fiquei pensando, que as pessoas falam assim, por que comigo, meu Deus? Eu sempre fui tão boazinha, sempre me alimentei bem, sempre fiz tudo, exercício físico, e eu tô com isso agora. Não, por que não comigo? O que eu tenho de diferente das outras pessoas? Nada. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso. A forma como eu entendi. Não quer dizer que todas as pessoas vejam da forma que eu vejo as coisas. Você fez a escolha de como você ia passar por isso, né? E aí, o papel do terapeuta, além da rede de apoio, de me olhar. Teve um dia que a gente se olhou, ele me fez me olhar no espelho, e eu fiquei olhando no espelho. E essa pessoa que você tá vendo agora não vai ser a mesma pessoa que vai sair do tratamento. Você vai passar por várias transformações físicas, e você vai ter que saber lidar com isso. Tá. E nisso a gente foi ouvindo música, porque a minha relação com o divino, com Deus, é muito peculiar, é muito diferente das outras pessoas. É como se, por exemplo, aqui eu sinto a presença de Deus, porque são duas pessoas, tem uma outra terceira que está filmando, que estão trabalhando em prol de algo maior. Então, isso é uma energia tão boa que eu vejo ecoar o divino. Quando o Tiago fez isso comigo, eu vi Deus em Tiago. Eu percebo Deus nisso. Eu percebo Deus nas músicas, quando são bem interpretadas. Então, Tiago trabalhou muito comigo com música. Então, a música para mim era muito bom ouvir, porque isso me conectava com algo maior, que eu faço parte de um todo. Então, esse todo, se eu tivesse que morrer agora, eu morreria dentro de uma felicidade, porque eu cumpri uma missão que lá atrás, quando eu era criança, eu queria contar histórias. E eu contei para um número pequeno de pessoas, mas foi um número... foi muita gente. razoável, de pessoas que tava tudo bem, que aí eu vou me conectar com a natureza, sei lá. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar sobre tudo isso. E quando a gente tem esse diagnóstico de câncer, que é uma doença muito diferente das outras, porque ela é silenciosa. E aí eu não lembro quem falou isso, eu sempre tive essa impressão, né? Porque corrói a gente por dentro, mata a gente por dentro. Tanto o câncer quanto a cura do câncer, que é a quimioterapia. Mas alguém falou que parece uma gravidez quando você tem um câncer. Você está grávida. Mas é uma gravidez que você não pensou, que você nem sabe
sai aquele feto que talvez seja algo que te cure, mas algo que também faça com que você morra, mas é sempre algo que come a sua vida. Algo que está lá dentro comendo a sua vida, que também pode transformar a sua vida, a depender de como você reage a isso. E destrói também a parte física, de como você se vê como identidade. E aí vai a parte do cabelo. Então, essas coisas todas vão sendo colocadas pra gente de uma maneira muito rápida, e a gente vai tendo que entender no processo. Dentro do processo é que você vai entendendo. Então, tem os recursos, né? Como eu falei pra você, que o que eu pensava era no cabelo. No início, a pessoa pensa no cabelo, né? Que é a marca do feminino, de uma identidade muito própria, do loiro, né? Que as duas Você sempre loiras, foi né? loira, A Barbie, né? Essa construção identitária que era muito forte em mim. E aí, o meu cabelo? E tem a parte da touca que eles colocam um aparelho que fica muito, congela, né? Então você ainda passa por esse sofrimento de você, um frio horrível. Muitas pessoas não conseguem, têm dor de cabeça e deixam esse tratamento. Uma menina começou o tratamento comigo, ela desistiu. Ela não queria aquilo mais. Mas eu vou até o fim, eu fui até o fim. E a touca, ela não funcionou. O meu cabelo foi caindo, caindo. Aí a pessoa que eu não queria que me visse de uma maneira que eu achava que ela podia se assustar era minha mãe. E aí teve um dia que eu falei, Mames, meu cabelo tá caindo muito. Olha. Aí ela, ai, tá muito feio esse cabelo. Você vai ficar tão bonita o cabelo de Elis. Lembra quando você era pequena que você te cortava o cabelo que nem o dela? Vai ficar muito mais fashion dentro do universo das nossas conversas. Minha mãe comigo. Sim, maravilhosa a sua mãe. Minha mãe é demais. Sensível. E aí, depois disso, eu peguei, cortei o cabelo. E quando eu fui fazer a quimio, elas falaram, você não pode fazer, a gente não pode botar a touca no seu cabelo que tá muito curtinho, porque vai queimar seu couro cabeludo. Aí eu fiz 2 quimios sem touca. Você fazer 2 quimios sem touca, seu cabelo que você tinha de cabelo cai. Você falou dos cílios também, né? Que pra você, ninguém te contou. Ninguém me contou. Então, o cabelo cair, os recursos que nós temos, e como eu falei pra vocês, eu ter dinheiro, né? O privilégio que conforta um pouco mais. Então, eu tenho o recurso da lace, que existem vários tipos de lace. Então, tem a lace com cabelo humano, tem a que não é cabelo humano. Enfim, eu tive como fazer isso. Tive ajuda até das pessoas. Tá, eu comprei, foi caro. Mas as pessoas que estavam ali para vender a lace, o salão. Tanto o que coloca a lace, a mãe dele faleceu de câncer, como a dona do salão, da Miss Nail, o Josi... E Léo, que foi o cabeleireiro, todos eles estavam prontos para mim. Eles estavam me oferecendo o melhor. O tempo todo eu ficava, ai, não quero lace. Aí botava alongamento. Ela respeitava o meu momento, porque o processo era meu. Não adiantava uma pessoa dizer, vai cair. Não faça não gaste dinheiro com isso. Não adianta. Eu precisava passar, eu precisava ver aquilo. E aí o cabelo não passou a ser importante mais pra mim. Tava tudo bem, as laces. Como eu falei pra você, ninguém tinha me dito que o pior estava por vir. Que foi assim, já na penúltima quimio, que meus cílios começaram a cair. E aí, minha vida mudou completamente, porque até em casa era difícil pra enxergar. Até agora, eu tô falando, né? fica lacrimejando o tempo inteiro, mas já tá nascendo. Imagine você sai, mesmo com os óculos escuros, o sol bate, parece que queima os seus olhos. Então eu não conseguia, eu vivia com os olhos fechados, então eu não conseguia sair de casa. Então eu passei um período, as 2 últimas quimio dentro, como se eu estivesse na pandemia. Eu fiquei em casa, não conseguia sair. Fazia tudo pra sair, porque eu estico a corda até o final, mas tem horas... Eu tive também a aprender a respeitar meu corpo. Meu corpo tava fraco demais, eu tava muito fraca. E sem os cílios, aí você percebe, tudo você precisa. E as unhas, quando começaram a cair, que tá na carnezinha, aí pra você pegar uma coisa, você precisa um pouco de unha. Então a unha é importante, os pelos são importantes. Então os cílios, a sobrancelha...
Então, agora a sobrancelha já nasceu, os cílios estão nascendo, mas ainda é algo, você vê que toda hora eu fico passando a mão porque me incomoda. E ainda não, aí sim, as químios acabaram, a imunoterapia continua, e aí a última parte foi o quê? Eu tinha que decidir. Eu pensei que fosse fazer o quê? Retirada do quadrante. Mas aí eu fui fazer o mapa genético. E nisso eles viram a mutação em mim. E as minhas irmãs, elas precisaram fazer também. Aí uma irmã tem e a outra não. O que acontece? E que a Angelina Jolie foi maravilhosa quando Sim. ela mostrou isso para o mundo. Quando ela divulga isso para o mundo, fica muito mais fácil ao médico falar para você: olha, é melhor a gente não tirar o quadrante. É melhor. Sabe o que a Angelina Jolie fez? Uhum. Vamos fazer? E aí, pra mim, tá tudo bem, vamos. O que a Angelina Jolie fez, Ela né? tá tudo bem. Então, Verdade. aí marcaram a cirurgia, demorei, fiquei meio ansiosa pra poder fazer a cirurgia, mas como eu não tenho controle sobre o outro, sobre as coisas que acontecem, eu pensei, tá, esse tempo que eu vou passar, eu vou comer. Porque quando você faz a quimioterapia, a comida fica com gosto diferente. E para algumas pessoas, não só o gosto, parece que o tamanho é diferente. Eu só conseguia me alimentar de massa. Ou de qualquer coisa, de fruta. Também uma outra coisa que são os dentes. Além do cabelo, que aí você tem que pagar por fora, tem também um laser que você tem que fazer o quê? Você tem que proteger sua boca. Porque depois da químio, aparece um monte de coisa na sua boca. As aftas, várias coisas. Não é só o gosto da comida. Sua boca fica doente. E aí você tem a dentista vai lá, ou antes, ou um dia antes, ou um dia depois, ou durante a químio, ela coloca lá o laser e isso facilita. Então minha boca tava normal, só que pra eu receber o alimento, tava normal para receber o alimento, só que aquele alimento era muito ruim para mim. Eu ficava com a meta. Eu tinha 57 quando eu entrei, 57 quilos, passei a 54. E eu não podia diminuir tanto de peso, porque se eu fizesse o exame de sangue e não tivesse bom, eu não iria fazer minha químio. E eu tinha colocado como uma meta de acabar no tempo certo. E acabei no tempo certo e ainda ganhei 1 quilo, fiquei com 58 quilos. Depois, então, de tudo feito, tem 13 dias que eu fiz a cirurgia de mama. E antes era aquela coisa que retirada da mama, eu vou ficar sem meu peito, como vai ser aquela coisa toda, né, que as pessoas não têm o conhecimento, não. Na mesma cirurgia em que se retira tudo e coloca a prótese. Então eu já saí com a prótese. Quando eu acordei e eu olhei 13 pra mim, dias pro. eu acordei da anestesia, quando eu olhei pra mim, meu peito tava desse tamanho. Gente, que é isso? E 15 dias eu fui. Durante a quimioterapia, eu perguntei pra ele se eu podia ficar em casa sozinha, pra um médico. Ele, não, você pode ficar sozinha. Eu fiquei só. Só no sentido de dormir só. Hum. De ter minha independência. Mas na cirurgia eu não podia ficar só. E aí eu fiquei na casa da minha irmã, com minha mãe, com minhas 2 mães. E eu recebi o carinho que eu sou de dar. A gente merece também, A gente né, merece, mas Pro? eu sempre gostei de dar. O receber pra mim foi tão estranho. E aí, Thiago, ô bebê, receba. Só receba, receba. sinta. Bota Netflix e já foi. E elas cuidaram tanto de mim que aí quando eu fui embora, que foi o que foi quinta passada, foi quinta passada, sexta, eu não lembro. Gente, eu chorei tanto. Sentindo falta da minha mãe de Lé, da minha irmã, de Fabrício, de toda aquela casa, daquela família, daquele cuidado de, eu vou tomar banho. Sim, mas os 2 primeiros banhos estava alguém me dando banho. Aí eu tinha que entender que eu podia tomar banho só. Mas mesmo assim, elas estavam lá colocando a água pra mim. Eu não tinha força pra me levantar, elas me levantavam. Então, as 2 senhoras. E elas tiveram a força necessária pra cuidar de mim. Isso, eu fiquei pensando também uma outra coisa, que quando as pessoas envelhecem, minha mãe tem 70 e poucos, Lé tem 80, as pessoas tratam as pessoas mais velhas como se elas fossem crianças.
Minha mãe fala sempre isso, sempre no diminutivo. E aí, bonitinha, Tá durinha. tá durinha. E minha mãe e Lé estavam super fortes. A pessoa não tem que tratar ninguém no diminutivo, nem Verdade, infantilizar uma pessoa que a cabeça está funcionando. Verdade. E nem ter pena de quem tá com câncer. E você olha para aquelas pessoas com câncer, meu Deus, que pena, tá passando pelo tratamento. Não, tem que dizer assim, gente, que pessoa corajosa. E quando eu fui para Clion, eu vejo pessoas idosas, são mulheres muito mais velhas do que eu. Todas elas com um sorriso no rosto. Quando as mais jovens estão lá, que eu vejo, logo no início estão chorando. Mas as mais velhas, elas estão ali, ó. Sabedoria, né? Sabedoria a gente tem que ter alguma coisa, ganhar alguma coisa com o tempo, né? E aquela música de Lenine é bonita, é preciso ter paciência. E foi o que eu tive e que eu tenho nesse processo, porque aí depois vou tirar os curativos amanhã, ainda você tem que ficar com o sutiã, que você compra o sutiã cirúrgico, né? Você tem que ter pelo menos uns 3, a meia, tudo isso eles falam pra você. Então, e ainda tem essa parte, né? Que a gente tem que guardar alguma coisa pra se acontecer com a nossa saúde, mesmo com o plano de saúde, você tem que ter um dinheiro, reserva, porque tem coisas que o plano não cobre. E não tem cartão de crédito, é Pix. Então ainda tem isso que você tem que lidar. Tem que lidar com o emocional e também com a questão financeira. E que eu não precisei. Porque meu ex-marido, para você ver também como as relações elas vão mudando. Você sai de um casamento, de uma relação amorosa, mas a amizade continuou. Então a minha relação com ele passa a ser uma outra relação, que é até melhor. Sim, com certeza. Às vezes é melhor mesmo. Porque se ele não estivesse na minha vida, nós não temos filhos. E se ele não estivesse comigo nessa parceria, como sempre fomos parceiros, seria muito mais difícil administrar tudo isso, tendo que administrar também a parte financeira, que foi administrada por ele. Então, se a gente pensa em um sujeito civilizado, a gente deve pensar que o momento de ser civilizado é você não ficar brigando com o outro, não o tempo todo não bater com ego, se achar tão importante. Às vezes as relações elas não dão certo, não é porque o outro não te quis por você ser ruim, ser feio, melhor ou pior. Simplesmente acabou aquele ciclo. Simplesmente acabou aquele ciclo. Perfeito. Prozinha, eu ficaria aqui horas contigo, viu? Amei demais. Eu falo, viu? Não, tá ótimo. Amei demais aqui mesmo conversar contigo. A gente tem que marcar para tomar um café. Sim. Né? Botar esse papo em dia. Tamo aí. A gente vai lembrar nossos dias. Parabéns pela força, pela coragem. Essa luta toda. Tô aqui porque você precisar. Tamo aqui, viu? Eu sei que a recíproca é verdadeira também. Sim, né? sim. Eu lembro de você que sempre... Eu lembro das pessoas pelo que elas têm de mais bonito. E você, que tem de mais lindo em você é seu sorriso. Porque quando você sorri, você acolhe, você abraça. Seus olhos sorriem com você. Tiago também, meu terapeuta, ele é como você. Ele sorri. E ele faz assim, vem bebê, eu tô aqui. Você pode cair que eu vou te amparar. Então, quando a gente percebe que existe algo na outra pessoa que é tão bonito da outra pessoa, que te conforta, você quer isso pra sempre. Então, agora é choro mesmo. Mas choro de alegria. De saber que, poxa, através da minha irmã, a gente se reencontra e eu te vejo sorrindo pra mim. No momento em que agora eu vou começar uma outra etapa do processo do tratamento, né? E vai dar tudo certo. Com certeza. Isso aqui foi uma lição, assim, para muitas pessoas. Com certeza. Que bom, né? Que sirva de exemplo, ecoe em alguém. Amém. Obrigada, gente. Você que tá aqui até agora. Acho que muita gente, né? Muita coisa para pensar hoje de noite, na hora que for dormir. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.